Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, nós vamos então dar continuidade, na aula passada, falando dos grupos que derivaram da Reforma. Então falamos lá dos pietistas, os puritanos, e hoje nós vamos falar sobre mais dois grupos, que é os Quakers e os Morávios. E aí vamos também falar, se der tempo, mas acho que vai dar sim, das missões modernas, tá? Então, quem foram esses Quakers, Na verdade, tá aqui os Quakers, No português a gente fala os Quakers, com Q mesmo, George Fox foi o fundador desses Quakers, tá? Presenciou toda a turbulência na Inglaterra, nos agitados dias do Carlos I, que foi o rei lá, na época, bem como a execução e a concessão de Oliver Cromwell, Não sei se a pronúncia é bem essa. Em 1647, a vida religiosa de George Fox sofreu profunda mudança. Em 1652, ou seja, 5 anos depois, ele teve uma visão que marcou a vida dele. Então, olha, já vão aqui percebendo como que essas manifestações, de dons espirituais começou a ter influência a ponto de que essas pessoas que tiveram essas experiências, a gente chama hoje de pentecostais, não tinha esse termo na época, isso é mais oriundo agora do século XX, lá, Estados Unidos e tudo mais, onde a gente vai chegar lá na aula que vem, nesse ponto. Mas essas experiências começaram então, essas pessoas tendo essas experiências começaram então a estar criando doutrinas a partir dessas experiências pessoais, Então a gente já vê aqui uma sementezinha daquilo que nós temos hoje, que nós chamamos de neopentecostalismo. A gente precisa diferenciar o que é pentecostalismo e neopentecostalismo, tá? Outro ponto que eu vou destacar para vocês aí na próxima aula. Então, o que marcou a vida dele, desse George Fox, foi uma visão que ele teve, e daí por diante começou a ensinar que Deus fala diretamente a qualquer pessoa. O termo Quaker vem do inglês Quaker. Irmãos, parece engraçado, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas é só a gente lembrar da aveia Quaker. Aveia. Não é verdade? Não tem aquele um homem, é um homem inglês, com aquele chapéuzão? De fato é aquela imagem dos cristãos ingleses, Eles se vestiam, eles tinham aquelas características lá. Então eram os Quakers, Então é por isso que eu faço essa comparação assim, em tom de brincadeira, mas ela até serve para a gente ter aí inclusive a imagem da figura, porque é de fato o que está naquele rótulo lá, sem fazer nenhuma propaganda, porque eles não me patrocinam. Eu até gostaria que eles me patrocinassem, mas não me patrocinam não. Então os Quakers, em inglês é Quaker. A tradução é tremedor. Então a palavra Quaker quer dizer tremedor, E foi cunhada para descrever exatamente a experiência mística, tá? Que algumas pessoas estavam vivendo, Fox foi preso 8 vezes durante a sua vida. Só para a gente ver aqui, para fazer esse link. Então, quando a gente fala assim que esse termo Quaker, que traduz por tremedores, isso foi criado, esse termo, para descrever as experiências que eles tinham. Então é só a gente comparar com algumas igrejas pentecostais ou neopentecostais de hoje, mais pentecostais, eu deixo neopentecostal porque ela tem uma diferença enorme da pentecostal, não é a mesma coisa. Mas dos pentecostais, aqueles que acreditam na atualidade dos dons espirituais, Então, dons de profecias, de variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de cura, enfim, aquilo que está listado lá em 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 1 até o 12 lá, e tal.
E aí o que acontece? Essas experiências onde há uma reação física, né? Então a pessoa, ela pula, ela gira. Aqui eles ficavam tremendo, né? Literalmente tremendo pela efusão da presença do Espírito Santo. É o que acontecia na vida desses irmãos, tá? Eu estou tratando aqui, a história trata como cristãos, como gente de Deus, tá? Então a gente precisa sempre estar tendo muito cuidado, né? Inclusive hoje também a gente tem preferências ou se identifica com alguns movimentos, né? Ou seja, aquele de linha mais reformada, histórica, que dá mais ênfase ao estudo bíblico, aquele de linha pentecostal, que dá mais ênfase à vida piedosa e à oração. E a gente vê que isso vem inclusive dos puritanos lá, né? São gente séria. E a gente só precisa ter cuidado dos extremos, né? Então, assim, eu entendo que Deus, Ele age, né, em tudo isso. Inclusive, Deus, Ele de fato que é o causador, né, de tudo isso que é bom nesses movimentos. Então, a gente precisa ter muita maturidade, humildade, para entender que nós não pertencemos, seja de linha pentecostal, de linha reformada, histórica, nós não pertencemos à igreja, né, de Cristo, a igreja correta. Nós estamos falando de um movimento histórico, ou seja, uma tradição religiosa, de uma instituição religiosa. Umas se aproximam mais das escrituras de uma forma e outras se aproximam de outra forma. Então a gente precisa ter muita humildade para não sair falando aí que fulano de tal igreja é herege, ciclano de tal igreja é herege. Então muitas vezes são irmãos, e a gente vê na história inclusive muitos homens de Deus, arminianos, outros calvinistas. Por aí a gente já entende, né, que são coisas que não vão determinar se a pessoa ela de fato é uma pessoa regenerada ou não. São preferências muitas vezes ou ênfases que se dão a partes das escrituras. E esse negócio não tem fim. Esse pepino nosso aqui, a gente vai ficar debatendo, agora a gente precisa ter muito cuidado. Então aqui a gente percebe que eram homens sérios, homens de Deus, né? Só que algumas vezes exacerbaram algumas verdades bíblicas e caíram em alguns erros, porque nenhum deles de fato criou um corpo doutrinário, né? Escritos. Os calvinistas pensam que Calvino fez isso. Os arminianos pensam que Armínio fez isso, né? Os luteranos pensam que Lutero fez isso. Os wesleyanos, os metodistas, né, pensam que Wesley fez isso. Não, ninguém deles teve assim a revelação, foi usado por Deus de uma maneira absoluta, tá? As doutrinas, elas estão confiadas ou foram confiadas aos apóstolos de Cristo, aos 12, aqueles homens sim, o que eles escreveram foram inspirados, aquilo é absoluto. O que deriva deles na interpretação, aí sim é passível, né? É passivo de erros, porque são homens que não foram inspirados por Deus. Inspirados só foram, nós consideramos, os apóstolos de Cristo, né? Os apóstolos e os profetas, tá certo? Agora, todos nós que estudamos a Bíblia, que ensinamos a Bíblia, né? Que somos até chamados de teólogos, aqueles que investigam, que estudam afinco e dedicam a sua vida a estudar as Escrituras Sagradas, chamados de teólogos. Então todos nós temos que passar por um crivo que é a Bíblia Sagrada. E aí, amados, a gente às vezes acerta de um lado, erra do outro. Isso vale para todos, sem exceção, tá certo? Seja o tio Nico, né, que chama Augusto Nicodemos, seja o Hernandes Dias Lopes, um outro presbiteriano fantástico, seja o falecido consultor teológico das Assembleias de Deus, que o Antônio Gilberto, né? Eu estou falando aqui dos nacionais, tá? Se a gente pegar os internacionais aí tem um bocado. Eu estou dizendo que todos eles são homens de Deus e que eles têm percepções, abordagens, né, e pontos de vista diferentes, mas são homens de Deus e tem muita coisa boa que eles produziram, tá? E a gente precisa sempre estar... Irmãos, a gente vai passar o resto da nossa vida. Se tiver mais 2 milênios de história, vai ser mais 2 milênios a igreja fazendo teologia, revendo teologia e tudo mais. Enfim, o que eu quero dizer é que aqui o George Fox, um homem de Deus, né, teve essa experiência. Daqui a gente já percebe que houve, né, de fato aqui eu não concordo também, tá? Eu entendo que a experiência pessoal não dá direito à pessoa a estar fundamentando uma doutrina, ou seja, extraindo, né, ou declarando uma verdade bíblica. A experiência em si pessoal, isso ninguém tem condição
a não ser que seja uma coisa muito extrema, né? Muito esdrúxula, muito escandalosa. Ah, teve uma experiência lá que o anjo fez isso, isso e aquilo. Aí, calma aí, não vamos bagunçar o negócio também, né? Mas eu estou dizendo assim, experiências pessoais ficam no âmbito da pessoalidade, né? Então eu não tenho como avaliar a experiência na vida da pessoa com Deus. Se ela teve uma visão, se Deus falou com ela de alguma maneira. Oi? Oi, meu amado, não entendi. Está travando muito, sua imagem está congelando muito e está repitando muito quando você está. Ah, tá. Está dando uma mensagem aqui. Your network, eu sei, damage. Tá, eu não sei inglês. Então aí, amada, quando aparece para a irmã, eu acho que é. Agora eu não tô... tá, quando aparece então para a irmã, então é a internet sua, porque quando é a minha internet aparece para mim aqui, entendeu? Essas oscilações são oscilações, mas agora tá ouvindo, né? Agora eu tô. Tá. Tá congelado a sua imagem. Né? Tá bom, mas na gravação lá que fica disponível para vocês, ali vai tudo certinho na íntegra sem falha. Tá bom? Mas se ficar muito tempo aí me comunica, né? Que a gente dá uma pausa aqui até na gravação também. Tá bom? Mas tranquilo, deu para ouvir até o ponto que eu falei, que a experiência pessoal fica, então, no âmbito da particularidade da pessoa, e isso não pode ser, né, reproduzido como uma doutrina, ou seja, a minha experiência pessoal é pessoal. Eu não posso criar uma doutrina a partir disso. A doutrina, ela é criada a partir do texto bíblico ou dos textos bíblicos doutrinários, né? Só para a gente entender. Mas a gente está trabalhando com a história... Foi nesse ponto aí que aconteceu os erros das heresias. Exato, né? exato. Das seitas, né? Porque basearam-se em experiências deles. Sim, exato. É por isso... É por isso que a história já mostra o que houve, né? E a importância da gente estudar a história para não repeti-la. Então é isso que é o interessante. Bom, o Fox foi preso 8 vezes, né, durante a sua vida, mas foi pioneiro nos cuidados com os pobres, idosos e mentalmente enfermos. Propunha reforma nas prisões, opunha-se à pena de morte, né, às guerras e à escravidão e defendia o tratamento justo dos índios na Inglaterra. Olha que coisa interessante. Ele morreu em 1691. Então, a gente percebe aqui, olha que contribuição que esse homem de Deus ele trouxe, né, para a compreensão do papel do evangelho na sociedade e com o mundo, inclusive defendendo pautas que são do evangelho, né? Ele foi pioneiro em tudo isso. Então, muitas vezes a gente entende que algumas denominações, as suas tradições não permitem que ela alcance e elas nem lidam, né, com algumas pautas que é do evangelho, porque dão ênfase a outras. É isso que eu sempre pontuo, que não há uma igreja que ela seja completa, que ela seja absoluta, que ela trate de fato tudo aquilo que o evangelho propõe. É muita coisa que o evangelho propõe. Nós, por mais bem intencionados, por mais bíblicos que a gente tente ser, por mais sinceros e honestos que a gente tente ser, criando, né, uma denominação, uma igreja local, nós nunca vamos conseguir reproduzir absolutamente na completude da proposta do evangelho, porque isso vai para além da capacidade de uma igreja, né? Eu acredito, inclusive, que isso mostra, né? Deus quer mostrar para nós o quanto nós somos limitados e o quanto nós dependemos de Deus, para que a gente não caia numa soberba, achando que a nossa igreja local, a nossa denominação, a nossa tradição é a igreja e o resto todos estão equivocados. Isso, na verdade, é das características de uma seita, né? A exclusividade. Então a gente precisa ter muito cuidado. Olha só como é perigoso, né? Então, quando uma denominação ela toma exclusividade, né, a chancela de Deus, a patente da salvação, isso na verdade é uma característica de seitas. Olha só, né, de movimento sectário. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio aí. Em 1641, né, nasceu William Penn, o qual em 1667 se tornou Quaker, né, e foi mais conhecido deles em todos os tempos. O mais conhecido foi esse
irmão aí, chamado de William Penn. Recebeu terras do rei, né, Carlos II, na América do Norte, e nesse solo fértil disseminou a sua crença, ou seja, né, esse lado da reforma que derivou mais para as experiências piedosas pessoais, ou seja, a ênfase que o Espírito Santo, através dos dons espirituais, a gente chama de dons carismáticos, né, se comunicava com cada pessoa individualmente, através de visões, revelações, profecias, isso que a gente tem hoje no movimento pentecostal, né? E é bíblico, né? Só que a gente tem que ter cuidado, justamente esse exagero. Então a gente alguém me pergunta assim, André, mas o que é mais importante, o que é fundamental no Evangelho, né, para o discípulo de Cristo? Ter aquela vida de oração, a busca intensa pela comunhão com Deus, né, essa piedade e tudo mais, ou essa vida mais de investigação bíblica, de estudo bíblico, né, a oração ou a palavra, o poder ou o conhecimento? Aí a resposta que eu dou para todas as vezes essa pergunta que é feita pergunta para o passarinho qual é mais importante para ele, a asa direita ou a esquerda? Né, irmão? Então assim, os dois são fundamentais, mas é um desafio absurdo nós mantermos esse equilíbrio, né? Ou a intensidade dos dois lados, é muito difícil mesmo, né? Porque um vai exigir muito e o outro também exige muito. Então poucos homens na história eles conseguiram ter, como por exemplo os Wesley, né? O Charles e o John Wesley, eles foram esses homens, como outros mais, a gente vai ver aqui, né? Ou talvez não veja, mas esses homens eles conseguiram conciliar de tal forma o estudo bíblico, né? Aquela paixão, aquele amor pelas escrituras sagradas e também uma vida intensa de oração. Poucos homens conseguiram isso, né? Enfim, bora lá. A política tolerante de Penn atraiu imigrantes de todas as partes. Em 1700, havia quáqueres reunidos em todas as colônias da Nova Inglaterra. Em 1827, ocorreu um movimento quáquer, né? Uma divisão liberada com outro irmão chamado Elias Wickes, eu acho que é assim que pronuncia, que provocou mais tarde grandes desvios espirituais. Aí aqui a gente percebeu que o negócio já foi descambando, né? Já foi aí caindo para uma doidura. Como diz o Paulo Romero, um pastor aí de São Paulo, né, Paulão? Aí de São Paulo, Paulo Romero, um homem seríssimo, um homem de Deus. Tem 2 livros fantásticos, eu tenho pelo menos 2 livros fantásticos dele, que é Decepcionados com a Graça, o outro é Super Crentes e Decepcionados com a Graça. Paulo Romero. Tradição, a Igreja da Trindade, se não me falha a memória. Ele vem de uma tradição da Assembleia de Deus, mas um homem assim, um apologeta no Brasil, que a gente tem, um dos maiores defensores, né? Quando se fala em estar combatendo contra heresias, um ensinador, um mestre fantástico, né? E pentecostal, oriundo da Assembleia de Deus. Então, assim, ele vai dizer que tem uma ala doida do pentecostalismo, né? Uma ala pirada. Então, aqui a gente percebe que houve um movimento, né? Algo bíblico, só que foi por alguns levado assim ao extremo, né? Então, os extremos que são perigosos, todos os extremos são perigosos, né? E aí houve aqui esse desvio com este homem aqui. A verdade era prescrutada, né, no íntimo de cada um, através da orientação dessa luz interior que ele chamava. Assim criou-se espaço para a busca de uma verdade subjetiva. Aí sim que a gente vê o perigo, né, e o que a gente combate hoje nos movimentos neopentecostais é que a Bíblia ela é assim quase que deixada de lado, né? Ou melhor dizendo, que as experiências pessoais elas têm igual validade de verdade, né? Do que como as escrituras também têm. E às vezes, eu digo até mais, que a Bíblia às vezes é deixada de lado, porque muitas vezes a gente se depara com alguns irmãos e fala assim, não, mas está escrito na Bíblia assim, mas eles dão muito mais validade à experiência pessoal, é o crivo para eles. Ah, mas Deus, ele usou tal pessoa assim, mas Deus falou comigo assado, e eu tive a visão X, né, a revelação Y. Aí eles falam, mas calma aí, irmão, tudo bem que você teve tudo isso aí, eu não tenho como questionar isso aí, porque eu não estava dentro de você para saber. Agora vem cá, isso aqui que você está falando, a Bíblia diz outra coisa, né? Então muitas vezes essas experiências pessoais, elas
Para esses irmãos, tem muito mais validade do que o texto bíblico. Vou dar só um exemplozinho, coisa rápida, básica, tá? Não é nem para discutir, não. É só para exemplificar aqui. Por exemplo, o falar línguas, né? Tem irmãos que falam, não, isso aqui não... Eu nem entendo que hoje acontece isso. Bom, respeito. Eu, particularmente, sim. Né? Não só pela experiência pessoal, eu sou de origem pentecostal, né? Eu só não creio naquilo que é presenciado hoje, tá? Mas eu acredito na atualidade dos dons, né? Só acho estranho o que acontece hoje, mas isso não pode invalidar o que o texto bíblico diz, mas é uma opinião minha também, sou questionado, né? Devo ser questionado, mas a questão é, as línguas, né? As outras línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, que elas devem ser faladas audivelmente num culto público quando há intérprete. Se não há intérprete, então você deve ficar calado, porque a língua, quando ela não é interpretada, então ela não edifica ninguém. Eu posso falar comigo e com Deus, né? Porque todos os dons espirituais, sem exceção, têm a finalidade, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 14, de edificação mútua do corpo de Cristo. Então não há sentido, não há lógica uma pessoa falar línguas em tom alto, ou 10, 20 pessoas, né, num culto público, e não há interpretação, né, não há ali o dom de interpretação para que alguém seja edificado. Está escrito isso, é claro, não há uma necessidade de interpretação teológica. Se a gente lê o texto, Paulo vai dizendo isso, não proibais falar línguas estranhas. Profecia também, no culto, tudo bem, mas um depois do outro, porque toda a congregação precisa ouvir o que está sendo falado e julgar o conteúdo daquilo, né? 2 ou 3, porque senão o culto vai virar um culto de profecias, não é essa a finalidade de um culto, né? E tal. Embora isso faça parte, o que eu quero dizer é que é o seguinte, o texto está escrito lá claramente, mas muitos irmãos eles desprezam porque eles são muito mais referenciados nas experiências pessoais, né? Ou naquilo que, olha, Deus fez assim, Deus falou assim, nem sempre foi, né? Deus e tal, mas enfim, isso também é outra questão. Mas esse movimento aí, ele foi a maior influência, né, para o fortalecimento do subjetivismo e do anti-intelectualismo que graçou na igreja nos tempos futuros. Olha de onde a gente percebe que surgiu essa aversão ao estudo bíblico, ao conhecimento, né? Como muitos hoje falam, não, a fé é uma coisa, o raciocínio, a racionalidade, o estudo, a intelectualidade. Eita, tá passando aqui ao vivo é assim, ó. Aqui ainda tá no ritmo aqui de turismo, o local. É um barulho aí, não sei se captou para vocês aí. Oi, amada. Toda sexta. Sexta-feira passada também, né? Começa o final de semana, né? A sexta, essas horas aqui onde o pessoal tá. E aqui eu não sei se a irmã sabe, né? Embora seja aqui do Espírito Santo, mas aqui, não sei, acho que é só aqui o local mesmo. Tem uma festa do local aqui, que é quase um carnaval, um negócio aí meio, não sei, Deus queira que não tenha. Mas enfim, vamos retomar aqui, senão eu desvio da conversa. Então, olha onde a gente percebe que surgiu, né? Essa ideia de que o estudo bíblico, isso vai esfriar a fé, o estudo bíblico não é de Deus, né? Uma pessoa que estuda muito, ela se torna uma pessoa incrédula. Essas conversas que nós vemos hoje têm origem aqui, ó, nesse período, né? Onde se deu muita ênfase a essas experiências e criou-se uma aversão, olha só, né? Ao intelectualismo, a intelectualidade, melhor dizendo, houve essa aversão porque o subjetivo é o mais importante, ou é o tudo, é o espiritual, e o estudo, né? Como algumas pessoas falam assim, mas eu não vou aprender de homem. Eu falo, interessante, né? Eu acho que você tem pastor. Não, tem pastor. Eu falei, então, quem prega é o pastor lá, não é um ser humano, não é um anjo que desce lá para falar, né? Então são as coisas que não cabem, mas a gente entende de onde veio isso, né? Como surge isso. Então, com a relativa... Isso aqui foi... O perigo é que foi relativizado a verdade. Olha só, né? Deus se comunicou conosco e nós somos seres racionais. E as escrituras, elas são uma comunicação
verbal, uma comunicação escrita, uma comunicação inteligível, uma comunicação que exige um raciocínio, porque nós estamos lendo letras, expressões, é necessário uma interpretação. Há uma lógica, mas é lógica bíblica, né? Uma lógica divina, mas há uma lógica. Ou seja, se Deus é um ser que se comunica com seres racionais através do raciocínio, né? E a verdade vem justamente porque a Bíblia, ela diz isso, ela diz isso e diz isso. E isso vem pela escrita, que exige um raciocínio, uma compreensão. Mas aqui foi relativizado a verdade, porque justamente essa experiência pessoal muitas vezes contradizia as escrituras, né? Mas para aquela conversa, né? Deus está dizendo. Então, se é Deus que está dizendo, quem somos nós? E as pessoas, quase sempre foram muito omissas. Os cristãos, eu estou falando na história toda, sempre foram muito omissas ao estudo bíblico em alguns períodos, porque de fato as pessoas não tinham, nem todo mundo tinha acesso à leitura, nem todo mundo sabia ler isso, né, irmãos? A gente hoje fala, como pode ser? Não é possível, não, é possível. Inclusive no Brasil, até século passado, a gente está falando de 50, 60 anos atrás, aliás, um pouco mais, né? Talvez aí uns 70, 80 anos atrás, mulheres não tinham acesso às faculdades, as escolas não tinham direito a voto. São conquistas, né, que foram tendo. Nem todo mundo tinha acesso, de fato, à escola. O índice de analfabetismo no nosso país era absurda há poucas décadas atrás, né? E mundialmente também falando. Imagina há 200, 300, 400, 500 anos atrás, como era isso a nível mundial, né? Mas os cristãos, eles sempre, né, muitos, eu estou falando em grande número, foram muito negligentes ao estudo bíblico e deixavam isso em cargo dessa origem, dessa herança que nós estudamos do catolicismo, que tinham o clero, melhor dizendo, né, os bispos, os padres, ou seja, aqueles que tinham acesso à verdade de Deus. O que eles falavam era Deus. E tinha os outros que não tinham acesso. Tanto é que Martinho Lutero, ele vem e muda isso. Isso é a grande revolução, é a grande reforma, é dar as escrituras na língua do povo, acessível ao povo, tá bom? É muito interessante, então, a gente entender essa dinâmica, essa questão. E hoje nós temos as consequências disso, né? Mas a gente vê que a origem está lá. Então, com a relativização da verdade, as pessoas são guiadas não pela palavra de Deus, a verdadeira luz, mas por seu coração enganoso. Vocês já viram, né, irmãos? Eu senti de Deus tal coisa. Não, Deus falou no meu coração tal coisa, né? Então, esse negócio de sentir no coração e tudo mais é muito complicado, né? Quando nós somos regidos, as nossas decisões, elas são tomadas a partir de um sentimento, é muito fácil aquilo ser um engano, muito fácil, né? E é fácil também porque a gente, quando não sente, não somos obrigados a fazer, né? Alguns irmãos aí, não vou falar a igreja por uma questão de ética agora, que não é o propósito, outra matéria aí eu cito mesmo, mas não é o propósito agora. Esses irmãos falam, não, só compartilha o evangelho, só evangeliza se eu sentir no coração. Só se eu sentir. Não, calma aí, a Bíblia diz que é para eu compartilhar o evangelho. Já está escrito. Então eu não preciso sentir uma coisa que a Bíblia já declara. É a mesma coisa que falar, não, eu não sinto em contribuir financeiramente na igreja. Mas calma aí, isso não é para sentir. Já tem texto bíblico dando ordem para isso, né? Eu não sinto fazer tal coisa. Não, mas a Bíblia diz, não tem que sentir. É obediência. Obediência fria mesmo, às vezes. É melhor obediência fria do que muitas vezes a desobediência fervorosa. Por assim dizer, se é que é possível essas coisas, né? Mas só para entender aqui, qual o problema, né, que gerou em tudo isso aqui, né? Então, as pessoas, elas foram rejeitando essa verdade absoluta que são as escrituras e foram sendo guiadas pelo seu coração, e a gente sabe pelas escrituras, inclusive, que o coração do homem não é confiável, é enganoso. As pessoas já não buscam mais a palavra de Deus, não estudam com meticulosidade, né? Não examinam com cuidado, não buscam, mas buscam as visões, as profecias e as revelações subjetivas. Isso desembocou no analfabetismo bíblico e no misticismo exacerbado, né? Gerando desvios doutrinários de toda a sorte. Então olha só que esse movimento, os Quakers, eles geraram
não o George Fox, né? Ele até que teve um certo equilíbrio, mas depois, alguns que aderiram a esse movimento, essa vida, né, que eles adotaram de se buscarem, se exporem, né, experimentarem até mesmo ações do Espírito Santo sobre a vida deles, que a gente vê em Atos dos Apóstolos também, isso não é descartado, isso é bíblico, né? Onde Deus de fato usa uma pessoa para transmitir uma mensagem, só que essa mensagem precisa necessariamente estar, né, em harmonia com o ensino bíblico, tá certo? São maneiras emergenciais de Deus alcançar pessoas, enfim, Deus é soberano absoluto e Ele sabe, né, o que é necessário para se comunicar e de que forma. Agora, a questão é, qual é o conteúdo, a forma, a maneira, se é numa pregação, se é no ensino, se é numa conversa individual, né, se é numa esquina e de fato o Espírito Santo traz à mente da pessoa alguma mensagem para comunicar aquele outro irmão, isso não importa, isso tudo é ação do Espírito Santo. A questão é qual é o conteúdo, qual é a mensagem, tudo isso deve estar subordinado às Escrituras Sagradas, esse é o ponto, né? E aí, irmãos, a gente vê outro grupo chamado de os Morávios, né? Os Morávios. Em 1723, um conde chamado de Ludwig von Zinzendorf, olha, o nome é bonito, hein? Ele começou na Alemanha, tá? Um dos movimentos mais extraordinários da história da igreja. Fantástico aqui. Depois de intensa busca, né? Enfim, o grupo por ele liderado foi visitado com grande poder. Olha que coisa interessante. Então aqui a gente vê a ação do Espírito Santo de uma maneira também efusiva, poderosa, mas aqui houve um equilíbrio e eles partiram para outra linha, né? De vida com Deus e tudo mais. Então eles de fato, né, liderado por esse conde chamado Ludwig von Zinzendorf, eles oravam, tinham uma vida piedosa e o Espírito Santo de fato encheu eles da graça, da virtude, dos dons espirituais, né? Mas no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, olha que coisa interessante, a partir de então se iniciou uma reunião de oração ininterrupta de 24 horas por dia durante 100 anos, amados. Olha que coisa interessante. Aqui a gente chama de avivamento, não é? Não é avivamento de palha que dura 3 dias no final de semana num congresso tal, né? Não é isso. Olha só. Então levou centenas e milhares de pessoas a terem diariamente, né? Durante 100 anos, não estou falando uma pessoa, estou dizendo que isso perdurou como um estilo de vida, né? Em um número enorme de irmãos lá na Alemanha a partir desse momento.